Olá, colegas, tudo bem? Meu nome é Renata Todeschini, eu sou do francês e eu vou falar hoje um pouquinho sobre o verlan. Então, o verlan é uma espécie de código, de gíria, que consiste em inverter as sílabas das palavras em francês. Deixa eu passar aqui. O próprio nome verlan é a inversão da palavra l'envers, que em francês quer dizer o inverso. Então, l'envers, verlan. Alguns exemplos de verlan, então. Mi-fa, o verlan de famille, né? Meuf, o verlan de femme, né? Mulher. Keuf, o verlan de flic, polícia. Teuf, o verlan de fête, festa. Vénère, é o verlan de énervé, nervoso. Méfie, o verlan de fumer. Zarbi, o verlan de bizarre. Reçoit, o verlan de soirée, noite, festa, e cefran, o verlan de français. Percebam que o verlan ele não respeita a forma escrita das palavras, mas sim a pronúncia. Então é um fenômeno linguístico, eu diria, né, oral. Mesmo que algumas palavras a gente já possa encontrar em dicionários, né, mas ele cai sobre o oral. Percebam aqui, por exemplo, ó, famille, então o verlan, ó, mi-fa. A escrita é diferente, justamente porque o que importa para o verlan é a fonética, a pronúncia. O que é o verlan, então? Eu procurei no dicionário, então, basicamente, o que eu acabei de falar, né? Uma gíria codificada que procede invertendo sílabas dentro da palavra. Então, o Larousse, né, trouxe como exemplo ripoux, que é o verlan de pourri, que quer dizer podre, ou também corrupto, né, falando de pessoas, né, uma pessoa corrupta, então ripoux. Bom, até onde eu sabia, o verlan, ele teria surgido nos anos 60 e se popularizado nos anos 80, 90, né? Mas aí, fazendo uma pesquisa mais profunda para esse trabalho, eu encontrei vestígios do verlan lá no século XII. Nesse romance, por exemplo, Tristão e Isolda, em algumas partes do romance, o Tristan, ele é colocado como tão triste, né? Então, nitidamente, um verlan, né? Também no final do século XVI, a gente encontra vestígios do verlan na língua do povo, assim, na língua popular, nas canções populares que satirizavam a burguesia, eles usavam, por exemplo, bonbour para falar dos Bourbon. Então, bonbour, Bourbon. E também o rei, né, Louis XV, ele era seguidamente chamado de Sequenzuile. Então, Louis XV, Sequenzuile. Mas o mais genial é o escritor e filósofo François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, né? Que já usava o verlan lá no século XVIII também, e escolheu o nome dele simplesmente invertendo as sílabas da cidade, né? De Hervaux. Então, Hervaux, Voltaire. Eu descobri isso fazendo esse trabalho, eu não sabia que Voltaire era o verlan de Hervaux. Então, achei super interessante. Bom, mais tarde, então, no século XIX, a gíria se espalhou, né, entre os prisioneiros e durante a Segunda Guerra Mundial, o verlan ele foi usado pelos franceses para enganar os alemães. E aí, na literatura, né, tem esse livro que é Du Rififi chez les hommes, do Auguste Le Breton. Ele fala do verlan, então eu separei a parte, né, aqui, traduzi: em seu punho uma lâmina brilhava, não menos animado, o grandalhão acabava de lançar uma brelica. Claro, tá tudo em francês, né? Eu deixei só essa palavra aqui em francês, em verlan, né? Brelica é o verlan do calibre, que quer dizer o revólver, né? Que ele quer dizer.
Bom, então, como eu falei anteriormente, nos anos 60 é que apareceu mais fortemente na França o Verlon, né? Então, ali depois, bem depois das guerras, né? E principalmente nos bairros mais populares de Paris e das grandes cidades como Marseille, né? Mas principalmente Paris. Em 1978, esse cantor, o Renaud, ele compôs uma música chamada Les Béton, que é o Verlon de Laisse Tomber, que quer dizer deixa para lá. Né? Essa música ela fez muito sucesso na França, né? O que aumentou ainda mais a popularidade do Verlon. Bom, no cinema, hoje em dia, a gente ouve o Verlon em vários filmes, mas assim, o que eu encontrei de mais antigo foi esse filme de 1984 do cineasta Claude Zidi, que se chama Les Ripoux. A gente viu antes, né? Les Ripoux é o Verlon de Pourri. Então, pourri quer dizer podre ou corrupto. Aqui, no caso, o filme fala dos policiais corruptos, né? Então, o nome do filme está em Verlon, né? Les Ripoux. Bom, a partir dos anos 80, aí os jovens da periferia, né, da banlieue, se apropriaram do Verlon e começaram a inventar uma enormidade de palavras, né? Mas qual é o objetivo desse Verlon? Então, bom, se diferenciar do resto da sociedade, enfim, enganar a polícia, né? Se afirmar enquanto grupo. E também uma forma de ser legal, de estar, né? De estar na moda. E aí, uma questão, né, que se coloca sempre é se o Verlon ele pode ser feito com qualquer palavra. E aí a gente sabe que não, ele não funciona com todas as palavras, né? É uma questão de feeling. Então, por exemplo, palavras muito longas não funcionam no Verlon, né? E aí tem o caso dessa empresa SNCF que fez uma publicidade. Então, o slogan dela é "C'est possible", né? É possível. E aí eles fizeram uma publicidade colocando em Verlon, então "C'est bleu e aí não funcionou muito bem, então foi ridicularizada pelas pessoas, pela mídia, enfim. Então, nem todas as palavras a gente consegue verlanizar, né? Bom, como eu comentei, então, hoje em dia, o Verlon, ele é muito usado pelos cantores de hip hop, rap, né? E se tornou um fenômeno muito forte na França, né? É estranho porque, assim, no português a gente parece uma coisa até meio de criança, né? Inverter a gente faz, eu pelo menos fazia isso quando era criança, né? Inverter a palavra para escrever para os amigos, enfim, né? E na França é uma coisa muito forte isso do Verlon. E, bom, outra pergunta, assim, todos os franceses falam em Verlon? Não, obviamente não. Justamente o Verlon, ele é usado principalmente pelos jovens, para não serem compreendidos pelos adultos, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que todo francês sabe o que é Verlon e todo francês sabe alguma palavra ou outra no Verlon, mas é óbvio que que nem, né, os franceses não conhecem todas as palavras em Verlon, né? E aí é uma curiosidade, então, esse artista Stromae, que é muito famoso na França, também usou esse nome artístico dele, invertendo, né, a palavra maestro. Então, maestro Stromae. E para terminar, eu quero deixar, então, um desafio do Verlon. Eu quero saber se vocês conseguem verlanizar essas palavras. Então, a palavra gentil, chien, fou e lourd. Então, gentil, né, gentil, chien, perdão, chien, cachorro, fou, louco, lourd, pesado. Depois eu posso colocar para vocês lá no Moodle como é que os franceses usam, então, o verlan dessas palavras. Ok?
Cimer. Muito obrigada e até a próxima.